Só para nós nos localizarmos, talvez alguns não tenham nos acompanhado. Nós estamos falando da carta aos Hebreus, uma carta maravilhosa, uma carta cheia de detalhes, que pega os detalhes do Velho Testamento e aponta para o Novo Testamento e aponta para Cristo. O autor aos Hebreus, ele escreve para irmãos que tinham sido convertidos ao cristianismo, estavam sofrendo perseguições das mais diversas. Eles não tinham sido mortos ainda. Até no próximo estudo, o autor diz assim, ainda não derramou sangue. Ou seja, ainda eles não estavam sangrando por causa das perseguições. Mas muitos já tinham perdido as suas casas, os seus empregos, estavam sendo perseguidos. E o autor aos Hebreus, ele faz uma advertência dizendo, olha, todas essas perseguições, todos esses problemas que vocês estão passando, não retrocedam, não voltem, não deixem Jesus Cristo, porque não há nada melhor do que isso. E aí ele começa a fazer algumas comparações. Ele cita Josué e ele diz, Jesus Cristo é maior que Josué. Aí ele cita Moisés, que é uma grande personagem da religião judaica, que foi Moisés que deu a lei, foi Moisés que conduziu o povo pelo Egito, Moisés que fez ali, o Senhor que fez através de Moisés vários milagres, e o autor vem dizendo o seguinte, Jesus Cristo é maior que Moisés. Aí ele cita Abraão e diz, o pai da fé, o amigo de Deus, e diz, Jesus Cristo é maior que Abraão. Aí ele cita Arão, que é o sumo sacerdote, o irmão de Abraão, ele diz assim, Jesus Cristo é maior que Arão. E nessa inclusão, ele coloca o sacerdócio, ele coloca o ritual de sacrifício de animais, que no Velho Testamento se fazia muitos sacrifícios de animais para perdão dos pecados, uma tolerância de Deus, um simbolismo do perdão de pecados. Todos aqueles rituais de animais sendo sacrificados no Velho Testamento apontavam para Cristo, que é o único sacrifício verdadeiro, o único cordeiro verdadeiro. Por isso que no Novo Testamento, quando estava ali João Batista e passa Jesus Cristo caminhando, ele tinha 2 discípulos junto com ele, o que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fazendo referência ao cordeiro que era sacrificado no Velho Testamento, simbolizando o perdão dos pecados. E aí ele vem trazendo todos esses personagens e diz o seguinte, Jesus Cristo é maior do que todos eles. E a hora que ele chega no capítulo 11, que juntamente com 1 Coríntios 13, são os 2 capítulos mais conhecidos da Bíblia, vamos dizer assim. 1 Coríntios 13 fala do amor, todo mundo fala, né? Casamento que você vai, cita o 1 Coríntios 13, o amor. E quando se fala de fé, a maioria das pessoas lembram com propriedade de Hebreus 11, que é o capítulo da fé. E no próprio capítulo 11 de Hebreus, o autor cita primeiro 3 personagens antes do dilúvio, cita Abel, cita Enoque e cita Noé antes do dilúvio. Por que ele cita isso? Para provar que a salvação sempre foi pela fé. Danilo falou aqui hoje sobre esse assunto, a salvação nunca foi por obras, a salvação nunca foi pela lei. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, o Velho Testamento era pela lei, o Novo Testamento é pela fé. Não, sempre foi pela fé. Se você ler Hebreus 11, você vai ver, Enoque foi pela fé, Abel foi pela fé, Noé foi pela fé. Depois disso ele cita os patriarcas, Abraão, Sara, Isaac, Jacó e José, os patriarcas. E depois disso ele cita então o que nós vamos falar hoje, vários irmãos, uns conhecidos, outros não conhecidos, mas ele termina o capítulo 11 como o capítulo que é conhecido como os heróis da fé, fazendo uma retificação a essa frase, mesmo que a Bíblia, que ali algumas pessoas dizem sobre os heróis da fé, a Bíblia só tem um herói, irmão, é Cristo Jesus. Todos esses homens que passaram por tudo isso, não são exemplo para nós olharmos para eles como Salvador.
O nosso único Salvador é Cristo Jesus, que nós vamos ver no próximo estudo, que é onde ele busca Hebreus 12:2, que ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. Então hoje nós vamos terminar Hebreus, vamos ler do capítulo 11, do versículo 30 até o versículo 39, eu vou projetar aqui, está escrito ali. Diz assim, pela fé, também pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes. Algumas traduções dizem incrédulos, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Que texto maravilhoso, não é verdade? Deixa eu voltar aqui então, Hebreus 11, 30 e 31, eu vou dividir essa mensagem em 3, nós não somos presbiterianos, mas 3 tópicos, entendeu? Nós vamos falar o primeiro tópico aqui das muralhas de Jericó e da meretriz Raabe. Depois eu vou falar ali do versículo 32 até o 38, que são os heróis ali citados. Depois eu vou falar do 39 e 40, que é a grande promessa que eles não presenciaram. Então, do 30 e 31 diz, pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeada por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. Muito bem, essa cidade de Jericó, ela é muito conhecida, né? Quando a gente vê a cidade de Jericó, ela é muito conhecida nos estudos bíblicos. Só que fazendo uma pesquisa sobre a estrutura da cidade de Jericó, realmente impressiona. Era uma cidade fortificada, uma cidade murada. Ela tinha 32 quilômetros na sua extensão. Naquela época, as cidades todas eram muradas. Só que não era um muro que você dava um chutinho, aquele muro caía. Não. As muralhas de Jericó tinham 10 metros de altura. 10 metros a muralha tinha de altura. E ela tinha 6 metros de largura, fora a passagem da guarda, que tinha mais 4 metros. Então a muralha de Jericó tinha 10 metros de altura por 10 de largura. Essa era a estrutura das muralhas de Jericó. Vocês já estão até imaginando o que aconteceu, né? O que aconteceu? Uma cidade que, sob o olhar humano, racional, seria impossível de ser destruída. Uma cidade que, se fosse pela razão, se fosse pelo enfrentamento, possivelmente não conseguiriam subjugá-la, não conseguiriam vencê-la, porque a muralha de Jericó era o grande trunfo daqueles guerreiros para vencer as batalhas. Ou seja, as pessoas não conseguiam entrar na cidade. Uma cidade com uma muralha de 10 metros de altura por 10 metros de largura, realmente fica difícil você conseguir entrar naquela cidade. E os habitantes de Jericó, eles sabiam muito bem disso.
Aí então nós podemos dizer, poxa, mas como que acontecia? Como que o povo de Israel, ele vai confrontar, ele vai destruir, e é a primeira cidade, depois que eles entram na terra de Canaã, que eles tinham que destruir. Ou seja, é a primeira guerra, o primeiro enfrentamento que eles iam fazer já na terra deles. E a única prova, a única certeza que o povo de Israel tinha de que a cidade seria destruída era a palavra do Senhor. A única certeza que aquele povo tinha de que aquela cidade seria conquistada era a palavra do Senhor, que está em Josué capítulo 6, versículo 2, que o Senhor diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Olha, Josué era o condutor. Depois que Moisés morreu, Josué assumiu a liderança do povo e ele entrou com o povo na terra de Canaã. Daquele povo que saiu do Egito, só Josué e Calebe entraram na terra prometida. E Josué conduziu o povo nessa vitória. E Deus falou para Josué: Josué, eu vou te entregar Jericó na tua mão. Vou entregar o rei dela e os valentes dela. E isso é impressionante, porque a única coisa que eles estavam vendo era uma cidade fortificada. A única coisa que eles estavam vendo é uma cidade que, sobre a razão, era intransponível. E eles tinham que acreditar, tinham que crer na promessa do Senhor que lhe dariam aquela cidade. Eles criam, eles estavam baseados na obediência da palavra de Deus, e não na obediência de uma força militar. Porque com o exército daquele tamanho, eles poderiam bater no peito e dizer assim: vamos na força militar do povo de Israel. Afinal de contas, eles já tinham destruído muitas outras pessoas antes, muitos outros reis, muitos outros inimigos. Então vamos para cima deles militarmente. Eles não iam conseguir, porque é o Senhor que ia destruir. E o Senhor disse: eu entreguei na mão de vocês a Jericó. Observe, irmãos, que não se tratava de uma cidade indefesa, não era um vilarejo qualquer, era uma cidade que tinha um rei, e mais um detalhe, é uma cidade que tinha valentes, homens preparados para a guerra, homens preparados para defender a cidade, homens preparados para defender a sua família, homens preparados para defender a sua vida. Então não era uma cidade que estava desguarnecida, não era um vilarejo que estava ali pronto para ser conquistado, não. Nós estamos falando de uma cidade fortificada que tinha valentes ali dentro, com armas na mão, preparados para defender a sua cidade. Homens de guerra. Agora vocês imaginam a cena. O bom de você ler a Bíblia é quando você consegue entrar na história. Eu estava imaginando a cena, o povo em cima da muralha e vendo o exército de Israel rodear a cidade, marchar em volta da cidade, sem ninguém falar nada, nenhum grito, nenhuma palavra, só as trombetas dos sacerdotes soando. O povo rodeava a cidade um dia, voltava para o acampamento. Você imagina aqueles soldados de cima do muro olhando isso? Esses caras devem estar de brincadeira. Esse povo deve estar brincando com a gente. Fica rodeando em volta durante 6 dias. No 7º dia, a Bíblia diz que o Senhor mandou eles rodear a cidade 7 vezes. Agora você imagina aquele exército rodeando a cidade 7 vezes, 32 quilômetros. Sem fazer nada, sem dar uma única palavra, todo mundo em silêncio, brincando de silêncio, não é para gritar, não é para falar, só marcha em volta da cidade, só anda em volta da cidade, não é para vocês fazerem nada. Que cena! A cena parecia inocente, do ponto de vista militar. Uma arca sendo conduzida por sacerdotes que tocavam a trombeta
de tempo em tempo. Um exército marchando silencioso ao redor de uma cidade fortificada. Somente no 7º dia, somente na 7ª volta, o povo, sob o comando de Josué, gritou e as trombetas foram soadas. Na 7ª volta, no 7º dia, o povo gritou. Irmãos, eu não projetei aqui, o tema dessa mensagem é o grito da vitória. Se nós lermos a Bíblia de forma relaxada, despretensiosa, nós vamos imaginar que quem derrubou a muralha, ou o que derrubou a muralha, foi o grito. Nós vamos achar que foi o grito que derrubou a muralha. Não foi o grito que derrubou a muralha. Quem derrubou a muralha foi Deus. Se Deus não tivesse por trás daquele grito, podia estar gritando até hoje lá, que aqueles muros não iam cair. Não é grito que derruba a muralha. Deus não estava preocupado com o grito. Deus estava preocupado com a obediência, com a fé do povo. Tem muita gente gritando hoje. Tem muita gente berrando hoje, querendo fazer as coisas de Deus no grito, querendo proporcionar a palavra de Deus no grito, na força, no muque, no suor. Não vai. Pode até conseguir convencer alguma coisa, mas não tem nada de Bíblia, não tem nada de Espírito. O que o Senhor queria não era, ele não estava preocupado com o grito, ele estava preocupado com a obediência do povo. Caminha um dia, caminha 2 dias, caminha 6 dias, caminha 7 vezes no último dia. Foi a obediência do líder Josué, foi a obediência do povo que derrubou a muralha, irmãos. Foi debaixo dessa obediência que o rei Saul não teve posteriormente. O rei Saul foi convocado para ser, foi comandado, foi ungido para ser o rei de Israel. Ele reinou 1 ano. No 2º ano, Samuel falou: você vai em tal lugar, você espera 7 dias para você oferecer o sacrifício. E Saul foi. No 7º dia, os inimigos começaram a apertar. Saul se desesperou e ofereceu o sacrifício sem a chegada de Samuel. Quando Samuel chega e diz: o que você fez, Saul? Eu vi os inimigos aqui e ofereci o sacrifício. O Senhor teria consumado o reino com você. Da mesma forma que você desobedeceu, o Senhor arranca o teu reino, porque melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é obedecer do que querer fazer no grito, na força, no muque, no suor, na carne. O Senhor não estava preocupado com o grito, estava preocupado com a obediência daquele povo. Irmãos, o Senhor prefere obediência a sacrifício. A mente do homem sem Cristo, ele duvida dessas coisas. Quando você fala uma coisa dessa para uma pessoa que não crê no Senhor, a pessoa tira sarro. Diz: rapaz, você está de brincadeira, que os caras gritaram e uma muralha caiu. Isso não existe, isso é mito. Isso é história da carochinha. Aí eu vou perguntar para vocês que creem, para você que não crê, se você não crê ainda, qual que é mais fácil? As pessoas gritarem e uma muralha cair, ou um homem falar: ô sol, para aí, ô lua, para aí, e os dois pararem? Qual que é mais fácil? Josué 10, de 12 a 13. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Qual que precisa de mais fé para crer? Você gritar e uma muralha cair, ou você orar e o sol parar até que seus inimigos sejam destruídos? É a mesma fé. O mesmo Deus que fez as muralhas é o mesmo Deus que fez o sol parar e a lua parar. Também você pode aí analisar que é o sol que gira em forte, mas o Senhor parou por quase um dia. Irmãos,
Da mesma forma que Deus fala dessas maravilhas, ele cita uma mulher na Bíblia chamada Raabe, que está ali no versículo 31. E é interessante que a Bíblia faz questão de chamar essa mulher de meretriz. Lá para frente a Bíblia faz questão de falar que essa mulher é uma prostituta. Toda vez que a Bíblia fala de Raabe, ou cita ela como uma meretriz, ou cita ela como uma prostituta. Irmãos, Raabe era uma mulher moralmente depravada, que jamais pensaríamos pelo nosso pré-julgamento ou pela nossa justiça própria que pudesse obter tão grande vitória. Eu e você está no mesmo nível. Pela minha justiça, pela sua justiça própria, nós jamais poderíamos imaginar que Raabe, a prostituta, pudesse alcançar tão grande vitória. Mas ela se tornou um exemplo clássico de fé, mostrando que não há pessoa que esteja longe o suficiente para ser alcançado pelo milagre da fé. Queridos, o exemplo de Raabe mostra-nos que não há pessoa que esteja longe o suficiente para não ser alcançado pelo Senhor. Talvez eu e você já pensamos em alguém, talvez você esteja pensando em alguém aí agora. Puxa, aquele fulano é duro demais, aquele coração é duro demais, aquela mulher é ruim demais, aquele outro é teimoso demais, aquele outro é teimoso demais, aquele é religioso demais, aquele é impossível. Queridos, não há impossível. Ninguém está longe demais que não possa ser alcançado pelo Espírito Santo. Não há coração duro demais que não possa ser derretido pelo Espírito Santo. Sabe por quê que não existe? Porque você era um desse. Você era um desse, que estava longe demais. Talvez alguém tivesse olhado antigamente para você, Daniel, e falado assim: ah não, qualquer um, menos ele. Ele é muito turrão. Tivesse olhado para qualquer um de nós, para mim, aquele lá não é possível. O Senhor pode converter fulano, ciclano e beltrano, mas aquele lá não. Danilo era um ateu, filho. Olhar para o Danilo, mas nunca, só a Liege mesmo para fazer isso, entendeu? Olhar para o Danilo e falar assim: jamais aquele homem vai crer, jamais, é um cético. Não há distância para o Espírito Santo buscar. O meu pré-julgamento, o teu pré-julgamento, a tua justiça própria, a minha justiça própria, às vezes faz separação entre um e o outro, mas o Senhor não. E Raabe é um exemplo disso. Irmãos, Raabe é um exemplo disso tão forte que Tiago, no livro dele, ele reúne Raabe e Abraão no mesmo texto. Raabe e Abraão no mesmo texto. Olha aí, Tiago capítulo 2, versículo 21 e 25. Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ao 25. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada por obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Abraão e Abraão e Raabe, no mesmo texto. O pai da fé, o amigo de Deus e a prostituta. No mesmo texto. E tem mais, irmão. Esta mulher, como diz o próprio texto, ela escondeu. Quando Josué mandou 2 espias lá olhar a cidade antes de invadir, esta mulher escondeu os espias. Quando eles foram descobertos, o povo foi para cima dele. Ela escondeu os espias na casa dela. Ela guardou aqueles homens de Deus. E aqui está dizendo. Irmãos, com isso, quando o povo invadiu a cidade, Raabe foi salva, ela e sua família. Olha aí, Josué 6,17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta. Veja o que eu disse no início. E todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos.
Queridos, além de Tiago, o próprio livro de Hebreus, capítulo 11:11, ele coloca a meretriz Raabe junto com Sara. E no versículo 23, ele coloca Raabe junto com os pais de Moisés. Então eu insisto nisso. Raabe, a meretriz, ela creu no Senhor. Irmãos, ela era uma pecadora como eu e você. Igualzinho. Eu vou dizer mais para você. Raabe, eu e você nos encaixamos como uma luva em Romanos 3:23, que diz assim: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Raabe, eu e você nos encaixamos nesse versículo perfeitamente. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ela, eu e você precisamos reconhecermos pecadores. Ela, eu e você precisamos nos prostrar diante de Cristo e receber Cristo como nosso suficiente Salvador e Senhor. Ela precisou crer, eu e você precisamos crer no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que Ele morreu em nosso lugar. Mais que isso, Ele nos fez morrer nele, perdoando os nossos pecados e nos dando uma nova vida na ressurreição dele. Eu e você precisamos crer nisso, porque como foi falado aqui hoje de manhã, irmãos, não é por obras, é por fé, é pela graça, e essa graça provém do Senhor, não é por esforço, não é por mérito, mas é pela graça, é pelo que o Senhor fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Não importa o quão longe você estava, ou não importa o quão longe você esteja, o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu na cruz pelos seus, Ele incluiu os seus, e hoje nós oramos ao Pai na mediação de Cristo Jesus, o nosso suficiente Salvador e Senhor. E Raabe, para terminar de falar sobre ela confessou a fé dela. Olha aí, Josué 2, 9 e 10. Ela disse assim para os espias: bem sei que o Senhor vos deu essa terra e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra derretem diante de vós. Temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Quando nós estudamos um pouco mais a participação dessa mulher na história, nós ficamos um pouco envergonhados. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vem de Raabe. O quê? Jesus Cristo vem de Raabe. Dá uma olhada na genealogia de Mateus 1, 4, 16. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou a Salmão. Salmão de Raabe gerou quem? Jessé. E aí vamos para o 16. Jacó, que é a sequência da genealogia, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu a Jesus, que se chama Cristo. Lembra que eu falei há pouco? Raabe era depravada, vamos dizer assim, moralmente, só que Jesus Cristo vem da descendência de Raabe. Não há ninguém longe o suficiente para não ser alcançado pelo Evangelho, irmãos, pela graça do Senhor. E do versículo 32 até o versículo 38, talvez por falta de tempo, porque o autor vai falar isso mais para frente, eu escrevi resumidamente. Por falta de tempo ele procura informar ou escrever algumas outras pessoas. Ele faz um resumo de homens e mulheres creram, e que certamente, se ele fosse detalhar
cada um desses personagens, nós teríamos Hebreus 2. Certamente, nós teríamos um outro livro de Hebreus, aos Hebreus, porque são muitas pessoas. E ele fala, olha, de forma resumida, eu quero falar da fé deles. E eu vou ler aqui, Hebreus 11, de 32 a 38, eu quero que você leia comigo, diz assim: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, tem uma versão que diz os seus filhos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tem uma versão que diz cerrados pelo meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Que relação, irmãos, que relação. Se nós olharmos ali, nós vamos ver Gideão, que salvou o povo de Israel da mão dos midianitas com 300 soldados apenas. Nós vamos ver Sansão, que venceu os filisteus com uma queixada de jumento e derrubou o templo do deus Dagom. Se nós olharmos para Jefté, ele venceu os amonitas, libertou o povo de Israel. Se nós lembrarmos de Davi, venceu diversas batalhas, era um homem segundo o coração de Deus. Se nós olharmos para Samuel, que foi juiz, profeta e sacerdote, quando o texto fala ali de fechou a boca de leões, nós, de uma forma simples, nós lembramos de Daniel, que foi jogado na cova dos leões, só que não foi devorado pelos leões. Se nós lembrarmos de homens que sufocaram a fúria do fogo, nós lembramos de Misael, Ananias e Azarias, também conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha de fogo. E quando o rei olhou lá de cima, falou aquela frase que chega a dar mas não foram 3 que nós jogamos lá? Eu estou vendo 4. E um é semelhante ao filho dos homens. E a Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha nos seus cabelos. Nós lembramos desses homens que apagaram a fúria do fogo. Quando nós olhamos para os profetas, nós ficaríamos aqui hoje, amanhã, segunda, o mês todo, falando de cada um deles. Homens corajosos que não tinham medo de quem eles tinham que falar, mas colocavam o dedo no nariz de reis e dizia: assim diz o Senhor, e tal, sem medo de serem mortos, torturados, mas pregavam a palavra. Por isso eles estão aqui, citados no livro de Hebreus. Quando nós percebemos ali mulheres que receberam os seus filhos da morte, nós rapidamente lembramos da viúva de Serepta, que teve o seu filho ressuscitado pelo profeta Elias. Também lembramos de Sunamita, que teve o seu filho ressuscitado pelo profeta Eliseu. Mulheres que creram, mulheres que clamaram ao Senhor, e o Senhor atendeu o pedido dela. Só que agora eu quero falar um negócio para você, querido. Quando nós olhamos até o versículo 35, a parte A dele,
nós percebemos que é uma fé de vitória, uma fé de sucesso. Homens que fizeram isso, homens que fizeram aquilo, homens que fizeram aquele outro, derrotaram os leões, o fogo, tal. Mas olha a partir do 35, uns foram torturados, não aceitaram o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoite, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Para muitos isso aqui é derrota. Tem um evangelho que se prega hoje, que isso aqui é derrota. Que a pessoa que passa por isso aqui está em pecado. Que Deus é Deus de vitória, isso aqui não é coisa de crente. Tem um evangelho sendo pregado hoje, que isso aqui crente não passa. Porque crente só tem vitória. Então eu vou rasgar a minha Bíblia, principalmente Hebreus 11, e vou tocar fogo, porque ela está errada. Ter fé não se trata de um evangelho de sucesso. Ter fé não se trata de um Deus que tem obrigação de dar tudo aquilo que eu peço para o meu deleite. Ter fé é crer na vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Ter fé não é exigir de Deus algo para o seu bem próprio. Ter fé aos nossos olhos, isso aqui pode ser derrota, mas não tem derrota aqui. Aqui só tem vitória. Aos olhos do Senhor. Pode ter derrota aos olhos do homem que não crê em Cristo Jesus, mas não aos olhos do Senhor. Talvez muitos olhem para esses versículos e dizem: é somente fracasso. Não, não é fracasso, é fé. É fé. Outros dizem: estão em pecado, não pode acontecer uma coisa dessa, porque Deus é Deus de amor, é Deus de vitória. Não, isso aqui é fé. Eles não tiveram livramento sobre o ponto de vista humano. Eles tiveram livramento porque eles tinham uma visão além da visão humana, além da visão terrena. Eles tiveram uma visão de Colossenses 3. Se você é de Deus, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, nas coisas passageiras. Irmãos, eu estava lendo isso aqui e falei: Senhor, tem misericórdia. Se a igreja hoje tiver que passar por isso, quem fica? Senhor, será que eu fico? Será que a minha fé, Senhor, ela é tão forte a ponto de dizer: mete pedra, pode serrar pelo meio? Será, Senhor? Ou eu sou o primeiro a sair correndo? Misericórdia. Isso aqui não é derrota, irmãos. Isso aqui é para nós olharmos e ver o que passaram os nossos irmãos no passado, para saber que é possível, se nós estivermos em Cristo Jesus. Mais uma coisa, não foram homens e mulheres perfeitos, eles não são impecáveis, são homens e mulheres com defeitos, com dores, frágeis, que sofreram, que sangraram, que doeu, mas ficaram firmes, porque foram aperfeiçoados
pelo Senhor. Quando nós olhamos para Filipenses 1, 12 e 13, Paulo fala alguma coisa assim: eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Irmãos, Paulo sofreu demais, só que ele diz o seguinte: todo esse sofrimento contribuiu para que o Evangelho fosse divulgado a tantas outras pessoas. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 39 e 40 de Hebreus 11, que diz assim: ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisas superiores ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Do que é isso, irmãos? Apesar de algumas promessas do Antigo Testamento já terem sido cumpridas, a promessa ainda não. Do que eu estou falando? Do que o texto está falando? Que promessa é essa? Eu não estou falando de promessa de terras, ele não está falando de promessa de livramento, ele não está falando de promessa de conquista, ele está falando de Cristo. A promessa ainda não tinha vindo, o Salvador, o ungido, o Filho de Deus ainda não tinha se manifestado. Esses homens não diferem de nós em absolutamente nada. Eles criam que a promessa viria, nós cremos que a promessa veio. É só uma questão de tempo, é uma questão de espaço, é a mesma promessa, é o mesmo Senhor, é o mesmo Salvador. A salvação é a mesma pela fé. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Eles creram que viria a promessa, contudo, eles não viram com os seus olhos. Eu acho fantástico um texto de Pedro, quando ele começa a escrever e diz assim: aquele que os meus olhos viram, aquele que as minhas mãos apalparam, aquele que nós reclinamos no peito, desse eu estou falando. Ou seja, ninguém está me enganando, ninguém está me falando, eu presenciei. Esses irmãos não presenciaram. Por isso que nós temos muito maior responsabilidade, porque a revelação de Cristo, ela é gradativa. Eles tinham uma visão da promessa que viria, nós temos uma visão muito mais completa da promessa que veio. Por quê? Por revelação? Absolutamente não, pela palavra de Deus, que está tudo aqui, tudo que o Senhor tinha para revelar, Ele já revelou. Quando você olha para Hebreus 1:1, diz assim: antigamente o Senhor falou aos pais pelos profetas de várias formas, nesses últimos dias Ele nos fala pelo Filho, por Cristo, pelo Evangelho. Então, irmãos, tudo isso que esses irmãos passaram, coronavírus é fichinha, é fichinha, mas eles se mantiveram firmes, crendo naquele que podia livrá-los ou não. Sadraque, Mesaque e Abdinego, que eu citei agora há pouco, será que eles tinham certeza que Deus ia livrar eles da fornalha de fogo? Olha para o texto. Olha aqui, ó rei Nabucodonosor, se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da tua mão. E se Ele não quiser? E se Deus não quisesse? Tinha virado pó naquela fornalha. Só que Deus quis. Por quê? Porque a vontade do Senhor
é boa, agradável e perfeita. Deus livrou todo mundo? Absolutamente não. Tiago, o primeiro apóstolo, Herodes mandou matar, matou. Pedro estava preso, ia ser o próximo. Deus disse: não, Pedro não, por enquanto. Anjo, vai lá e livra Pedro da prisão. Irmãos, é Deus agindo. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. Fiquemos firmes na presença do Senhor. Tudo isso foi escrito para que pudéssemos observar e não recuar, mas seguir em frente, porque nós cremos num Deus que não perdeu o controle. Nós cremos num Deus que sabe de todas as coisas. Nós cremos num Deus que põe a mão. Nós cremos num Deus que cura. Nós cremos num Deus que salva. Nós cremos num Deus que restitui. Nós cremos num Deus que faz maravilhas. Mas nós cremos num Deus que, se Ele não quiser fazer, Ele continua sendo Deus. E eu continuo no meu lugar. Eu quero fazer 3 aplicaçõezinhas para nós terminarmos. Primeiro, mesmo diante das dificuldades, não deixem de buscar Deus. Irmãos, eu não sei se todos nós somos iguais, mas percebe que quando a dificuldade aperta, a gente deixa Deus do lado? Percebe que quando os problemas vêm, nós deixamos Deus e nós partimos para resolver pela nossa força? Aí o negócio só aumenta. Irmãos, não importa as dificuldades. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu sei que você tem. Então, seja ela qual for, não deixe de buscar o Senhor. Conta para Ele, apesar de que Ele já sabe. Mas conta para Ele. Senhor, está doendo. Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, me ajuda. Por favor, Senhor, essa dor, eu não estou aguentando mais, Senhor. O Senhor me conhece. Salmo 139 diz isso. Antes de você ser formado, Ele já te conhecia. Então o Senhor sabe, Senhor, da minha capacidade, me ajuda. Mas, irmãos, seja qual for a dificuldade, não deixa de buscar o Senhor. Não deixa de contar para Ele. Não deixa de clamar a Ele. Não deixa de se derramar diante dEle. Chega diante dEle humildemente e diz: Senhor, eu estou aqui, eu sou o teu servo, eu sou o teu filho. Eu não consigo, me ajuda. Me ajuda, Senhor, por misericórdia. Não me deixa voltar, não me deixa desistir. Eu preciso do Senhor. Numa segunda, irmãos, nós já temos falado isso aqui, eu só vou repetir. Nenhuma epidemia é surpresa para Deus. Nenhuma epidemia é surpresa para Deus. Nada do que acontece é surpresa para Deus. E uma terceira. Às vezes, não espiritualiza isso aqui não, tá? Às vezes surgem muralhas na nossa frente. Quase tão difícil quanto as muralhas de Jericó. Surgem muralhas, surgem problemas, surgem dificuldades, surgem problemas que você fala assim, eu falo às vezes, Senhor, esse foi o maior, Senhor, esse foi muito grande, Senhor, essa muralha está muito alta, Senhor, ela está muito larga, Senhor, eu não vou conseguir, como é que resolve isso, Senhor? Ele diz, deixa que eu resolvo, coloca na minha mão que eu resolvo. E se Ele não resolver? Ele continua sendo Deus. Mas Ele está conosco, irmão. Ele cuida de nós. Quando a Bíblia diz assim, para terminar mesmo, que eu já falei terminar 4 vezes, mas agora eu vou terminar. Quando a Bíblia diz assim, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Este bem de Romanos não é bem-estar, não é, todas as coisas concorrem para eu ficar feliz da vida. Não é, não. Às vezes o bem do Senhor é puxar o seu tapete. O bem do Senhor é tirar alguma coisa que está nos atrapalhando de adorar a Ele. O bem do Senhor às vezes é uma foiçada que dá uma... Senhor, é para forjar o caráter de Cristo na sua vida. É para você entender que a adoração é a Ele, e não a coisas, e não a objetos, e não a pessoas, mas é a Ele. Queridos, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor te dê sustentação, que você não vacile, que você não desfaleça, seja o que vier, fique firme no Senhor,
porque não há nada melhor aí fora. Não há nada para você alicerçar a sua fé, a não ser em Cristo Jesus. Amém? Que Ele nos dê uma semana abençoada, fortalecida nele. E mais um conselho: não espere domingo para você ler a Bíblia de novo. Não seja negligente. Busque no Senhor. Tiago diz isso. Se nós formos só ouvintes, às vezes tem um ditado que diz assim, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Tem umas que nem entra, bate e pula, né? Irmãos, não espere o estudo na casa quinta-feira para você abrir a sua Bíblia. Leia a Bíblia, ore ao Senhor, clame a Ele. Ele é um Deus de relacionamento. Você quer vencer o pecado? Se relacione com o Senhor.